Nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma noite que o Senhor preparou. Senhor, nós deitamos, nós dormimos, nós acordamos porque o Senhor nos sustentou. Nós somos gratos, ó Pai, por mais um dia na Tua presença. Quem pode glorificar Jesus, diga glória a Deus. Maravilha. Se assente, por favor, se assente. O pastor Jair está num trânsito e pediu que nós trouxéssemos hoje a palavra do Senhor, e eu tenho uma palavra de Deus para liberar para o seu coração aqui hoje. Se você puder pegar sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 20, segundo livro dos Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, eu quero falar hoje aqui pelo menos em 3 situações, 3 pilares que nós vamos ter autoridade para reivindicar. E com base nesse texto aqui, tem pelo menos 3, tem mais, mas eu vou citar só 3 para a nossa meditação. Vamos lá? O capítulo 20, versículo 1 está escrito assim, segundo o livro dos Reis. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: ponha em ordem a tua casa, porque não te recuperarás mais e vai entrar em morte. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, eu te suplico, lembra-te deste momento, como tenho caminhado contigo em fidelidade. Repita após mim, fala fidelidade. Fala forte, fala fidelidade. Fala sinceridade. Forte, fala sinceridade. E fala integridade de coração. Amém? Só até aqui. Esse texto é muito conhecido. No Antigo Testamento, existia 2 coisas muito importantes que nós chamamos de representação máxima de Deus na terra. A primeira era a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era a representação máxima de Deus na terra. E a segunda era o profeta. O profeta, ele tinha legalidade de anunciar a palavra de Deus, ele era a voz de Deus na terra. E nesse período aqui, esse rei, ele foi visitado por esse profeta. O profeta chega com uma palavra dura, com uma palavra de repreensão, e a palavra é essa que nós lemos aqui: arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Eu entendo que uma palavra dessa, se fosse liberada para nós, algumas pessoas iam se voltar para o profeta, iam murmurar pela palavra, ou talvez ia reivindicar pelo profeta, dizendo: espera aí, eu não vou morrer não, eu tenho uma promessa de Deus, eu não posso morrer agora. Mas esse profeta me ensina algo fantástico. Ele tinha autoridade e legalidade para reivindicar. Então essa aqui é a primeira lição. Se você tem legalidade para reivindicar, Deus pode mudar um decreto que Ele mesmo liberou. Só uma irmã aqui falou aleluia, que eu vou pregar só para a irmã aqui, ó. Eu estou dizendo que se você tiver legalidade no âmbito espiritual para reivindicar, Deus pode mudar um decreto, pastor Marcelo, que Ele mesmo decretou. Qual que era o decreto de Deus? O decreto de Deus era a morte. Ele falou para o profeta: vai na casa desse rei e libera a palavra para ele: você vai morrer e não vai viver. Quem aqui aguentaria o peso dessa palavra? Esse rei fez diferente.
ele não foi questionar profeta, ele não foi murmurar. A Bíblia diz que ele entra no seu aposento, entra no seu quarto, e sabe o que ele vai fazer? Orar. Isso aqui é fantástico, porque esse rei faz algo para Deus, interessante, Augusto. Ele fala, lembra-te, ele faz questão de trazer à memória de Deus quem ele era em Deus. E isso aqui vai te dar autoridade, isso aqui vai te dar legalidade para você reivindicar. Tem pessoas que não recebem porque não tem essa legalidade. Mas hoje você vai aprender aqui um princípio para mudar uma palavra de Deus. Parece uma heresia, mas não é, porque o texto vai nos mostrar isso, que o rei orou e falou, lembra-te que eu andei contigo em fidelidade. E aqui está a primeira lição, fidelidade. Pastor, o que é fidelidade? Deus, ele tem os seus atributos, e um dos atributos de Deus imutável é a fidelidade. Você pode ser infiel, mas Deus continua sendo fiel. Deus não muda, pega isso aqui, Deus não muda o seu caráter por causa da sua infidelidade. Mesmo você sendo infiel, Ele continua sendo fiel. É por isso que eu vim entregar essa palavra para você aqui hoje. Se você for fiel, você vai lembrar a Deus, e essa palavra que vem em direção à tua história, dizendo acerca da morte, Deus vai mudar esse decreto, e você vai receber a palavra de vida. Eu não sei se você está pegando isso aqui. Alguém começou a aplaudir a Jesus? Pode aplaudir a Jesus, porque Deus vai mudar esse decreto. Quem acredita que Deus muda decreto aqui? Deus muda decreto. Eu falei esses dias atrás, o Enio, que eu preguei no trem, lembra? Eu fui um pregador do trem. Preguei 1 ano e 2 meses dentro do trem. E um dia eu estava pregando aquela mensagem cristocêntrica. Sabe aquela mensagem pública? Que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor cura. E de repente, pastor Marcelo, eu ouvi uma voz por detrás de mim dizendo, para de pregar. Eu pensei que era alguém que estava incomodado dentro do trem. E eu falei, eu vou continuar, porque maior é o que está em mim, do que essa pessoa que está querendo me parar. E eu continuei, porque Jesus salva, porque Jesus cura, porque Jesus liberta, Ele é bom e vai te levar para o céu. De repente a voz aumenta, para de pregar. Quando eu olho para trás, os PF, policiais ferroviários. Eu falei, agora a casa caiu. Eu falei, pois não. E ele falou, você não sabe que é proibido pregar no trem? Eu falei, seu guarda é maior do que eu não consigo parar. E eu falei, Jesus te ama, viu? Tem uma obra para realizar na sua vida. Ele falou assim, não importa, o vagão vai abrir e você vai sair. Eu falei, eu vou continuar pregando. E quando eu continuei pregando, o vagão abriu e de repente eu vejo 4 homens pegando nos meus braços e me jogando literalmente para fora. Irmão, eu fiquei muito bravo. Eu fiquei irado. Eu falei, eu vou chamar minha irmã que é advogada. E aí uma irmã concentrada, equilibrada, porque o culto era uma junção de pessoas de outras denominações dentro daquele vagão. E ela falou, meu filho, calma. Você não sabia que você ia ser perseguido, não? Fica em paz. É Deus quem te justifica. Às vezes nós queremos reclamar, murmurar, e Deus está falando, fica em paz, só continua falando o que você precisa falar. Ninguém vai te parar não, é só uma fase, vão te colocar para fora, mas no outro dia, sabe onde é que eu estava? De novo lá dentro do trem, pregando a palavra do Senhor. E para minha sorte, a escala dos policiais, Valéria, era 4x2. Então 4 dias, no mesmo local. Pastor Marcelo, 4x2. E eu continuei, porque Jesus salva, porque Jesus cura,
porque Jesus liberta, isso aí ele faz mesmo de verdade, porque Jesus é bom e vai te conduzir até o céu. De repente eu ouço a mesma voz, falei, opa, eu conheço essa voz. Essa voz é a voz dos PF, e ele já sabe, né? Fora. Gente, escuta, quem está na mesma frequência com o Espírito Santo de Deus, Deus muda as coisas. Escuta isso aqui é muito forte. Eu falei assim para eles, deixa eu falar um minutinho aqui com Deus. E o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, hoje quem sai são eles. Não. Gente, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim, hoje quem sai são eles. Eu falei, peraí, eu gostei, Espírito Santo, como vai ser? Qual vai ser a estratégia? E o Espírito Santo falou assim para mim, diga ao povo, trem lotado. E se alguém, você fala assim, desse jeito, foi o que o Espírito Santo me instruiu, diga ao povo que você é pregador do trem, e se alguém estiver incomodado, que se levante as mãos, e dessa vez, ninguém vai tocar em você, você mesmo que sai. Caso contrário, quem vai sair são eles. Eu falei, gostei. Falei, senhor guarda 1 minuto para mim? Ele falou, até 2, abriu a porta, você sai. Eu falei, gente, eu estou pregando aqui já tem um tempo. Vocês sabem que eu sou o pregador do trem? E eu quero saber se tem alguém aqui que está incomodado com a minha fala. Por favor, levante as suas mãos e eu vou me retirar, para a glória de Deus. Ninguém levantou as mãos. Eu olhei para a cara dos guardas e falei, hoje quem sai são vocês. E eu continuei pregando a palavra do Senhor, porque quando o Espírito Santo fala, Ele garante e Ele muda. Sabe o que aconteceu? Eles saíram, um por um, eu fiquei, de repente lá atrás se levanta um homem dizendo, ei, eu falei, pois não. Ele fala, que negócio é esse? Negócio o quê? Que autoridade é essa? Qual? De fazer os guardas saírem do trem. Eu falei, é o Espírito Santo de Deus. Ele falou, se é verdade isso, eu também quero essa presença. Eu falei, vem aqui no meio do vagão que eu vou orar por você. E naquela noite ele aceitou ao Jesus Cristo de Nazaré, porque quando o Espírito Santo fala, as coisas acontecem. Eu vim profetizar para alguém aqui hoje, que vai ter mudança na tua casa, vai ter mudança na tua família. Se o Espírito Santo de Deus falou, vai acontecer. Quem pode glorificar esse nome todo-poderoso? Então, aprenda com Deus, com as características de Deus. Deus é fiel, e essa é a porta, esse é o acesso, para Deus mudar o que precisa ser mudado. Vamos lá para a segunda aqui, está tudo na Bíblia, tá? Está tudo na Bíblia. O primeiro é fidelidade, continua sendo fiel. Versículo 3. Segundo, lealdade. Gente, tem gente que não consegue ser leal com a gente. Deixa Deus te usar aí, profeta, para dar um som mais gostoso. O que é lealdade? Lealdade está ligado com quem você é com outra pessoa. Você precisa ser leal. Faz parte para você ter acesso às mudanças do decreto de Deus. Tem pessoas que não são leais e querem reivindicar isso. Aí não muda. Não acontece. Mas se você for leal, se prepara para as mudanças de Deus começarem a acontecer. Tem pelo menos uma mão para cima levantada aqui para mim profetizar? Você crê que esse ano de 2020 é um ano que Deus vai mudar o decreto de muita gente ainda? Ei, o ano ainda não acabou. Ei, pega essa palavra. Eu sei que tem gente aqui, que tem gente que já está chorando. Eu estou lhe dizendo, debaixo da graça poderosa do Espírito Santo de Deus, Ele vai mudar quando Ele enxergar essas características em você. Você precisa ser fiel, você precisa ser leal, porque vai abrir as portas para você entrar aonde você nunca iria conseguir entrar.
Oramacalabacharaia. Levanta as duas mãos para cima. Estou sentindo a presença muito forte de Deus aqui. Deus está mudando o decreto aqui hoje. Deus está mudando. Eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. Nós estamos vivendo um período de oração. São 21 dias. Hoje é o 9º dia na presença de Deus. E nós estamos orando, Senhor, que o Senhor possa encher as nossas vidas, que a palavra que sai da nossa boca possa surtir efeito, que Deus possa curar, que Deus possa restaurar, que Deus possa levantar, que Deus possa fazer coisas extraordinárias nesse tempo. Então se prepara, porque essa igreja está se capacitando de oração. Vai acontecer coisas extraordinárias. Quem crê, por favor, diga glória bem forte para Jesus. Aplauda Jesus. Oh Jesus. Vamos lá, para a gente encerrar. Fidelidade, diga comigo, fidelidade. Fala forte, fala fidelidade. Segundo, fala lealdade. Lealdade. E por último aqui, para encerrar, sinceridade. Gente, sabe qual que é a conotação da palavra sinceridade? Sincera, sem rodeação, ser direto, sem mentira, uma pessoa sincera. Isso aqui abre portas. Às vezes as portas não se abrem porque você não é sincero. Você burla ser uma pessoa que não é. Então entenda esses pilares aqui. Isso aqui vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Isso aqui vai fazer toda a diferença na sua vida. Sua vida espiritual, emocional, financeira, vai fazer toda a diferença. Seja sincero. Você consegue olhar para alguém e falar assim, ó, seja sincero, hein? Porque a sinceridade vai abrir portas. Isso aqui é o básico para você viver uma vida extraordinária. Sabe por que não está vivendo ainda? Porque está precisando se alinhar a esses princípios. Depois, faça o teste. Faça como o rei fez. Lembra-te, ó Senhor, ele tinha autoridade para falar com Deus. Ele não buscou pessoas, ele foi direto na fonte. Aprenda isso. O pastor Jário tem nos ensinado muito isso. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Faz toda a diferença. É que tem o crente 6 horas. 6 horas por mim. Deixa eu te falar uma coisa, a fonte é a mesma, o acesso é o mesmo. No Antigo Testamento não poderia, você tinha que pegar a sua oração e levar até um sacerdote. E se o sacerdote ainda não estivesse alinhado com Deus, entrava até o Santo dos Santos, morria. Era puxado numa corda para fora. E naquele ano, era um ano muito ruim. Agora, quando o sacerdote estava alinhado com o céu, ele pegava as orações do povo e levava até o santo do santo, até a arca da aliança, até a presença máxima do Espírito Santo de Deus, e ele orava, e aí quando a fumaça subia, olha, isso aqui é muito forte, eu estou sentindo a presença tão forte de Deus aqui, a fumaça começava a subir, e essa fumaça ia subindo, ia subindo, ia subindo, era um sinal que Deus estava recebendo a oração do sacerdote, e aquele ano era o melhor ano da vida daquele povo. Eu vim profetizar no nome de Jesus, quando a sua oração começar a subir, se prepara para viver o melhor ano da tua história. Pode levantar as mãos. Por 2 minutos, jubila aí, faz alguma coisa, dá um glória a Deus, faz um aleluia, abra sua boca, faz, nós estamos em festa, tanta gente morreu nessa pandemia, e você está aí de pé, saudável, então glorifica o nome do Senhor, porque tem coisas boas chegando para a tua vida, tem coisas boas chegando para a tua casa, pega isso pelo amor de Deus. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Moisés um tempo falou assim: manda meu irmão Arão.
porque ele fala melhor do que eu. Deus está falando, não é com Arão, é com você. O negócio é com você. Eu estou sentindo Deus aqui tão forte. Deus vai levantar você. Deus está dizendo aqui para mim que você será um referencial da sua casa, você será um referencial da sua família, você será um referencial do seu trabalho, você será um referencial da sua nação. Ah, meu Deus do céu, as coisas vão começar a acontecer. Eu creio, eu tomo posse. Esse rei virou o rosto para a parede, reivindicou, com essas características, Léo. E Deus, isso aqui é muito forte, gente. A mesma palavra que Deus mandou para o profeta, agora o rei estava mandando para Deus. E o mesmo Deus que não muda, mandou de novo a palavra para o profeta. Você está pegando? E o profeta que já estava saindo do pátio, de repente ele ouve a voz de Deus, e ele, peraí, essa voz eu conheço, é a voz de Deus. E Deus dizendo, muda tudo, não é mais morte, não é mais falência. Eita, Jesus, está muito forte isso aqui. Eu vou pregar para o lado de cá, porque para o lado de cá está recebendo mais a presença de Deus. Deus está dizendo, muda tudo que eu falei, eu vou fazer tudo de novo. Quem pode ficar de pé, adorando essa presença, porque vai mudar, vai mudar, vai mudar. Levanta as mãos para cima, levanta as mãos para cima, eu vou profetizar no nome de Jesus. Deus vai levantar alguém, Enio, cheio do Espírito Santo de Deus, para mudar essa cidade. Deus está contando com você, Marcelo. Deus está contando com você, Augusto. Deus está contando com você, Rodrigo. Deus está contando com você. É um novo tempo, é uma nova era, e você precisa se encher do Espírito Santo de Deus, porque você vai falar o que Deus mandar você falar. O rei vira o rosto para a parede, reivindica, chora copiosamente, e Deus recebe, e Deus muda. Pastor, mas você não falou que Deus não muda? Ele não muda, mas se Ele quiser mudar a sua fala, Ele muda, porque Ele é Deus. Você consegue adorar Jesus por um minuto? Vai pedindo para Deus esses 3 pilares aqui. Peça para Deus. Fala, Deus, eu preciso ser fiel. Fala, Deus, eu preciso ser sincero. Fala, Deus, eu preciso ser leal. E isso aqui vai mudar. Vai mudar o decreto que Deus falou que iria acontecer. Se o cenário era de morte, Deus está falando, muda tudo agora. Eu mudei tudo por causa de uma oração sincera, de uma oração de alguém que é fiel. O texto está dizendo que ele reivindicou. Ele tinha legalidade para reivindicar, ele tinha legalidade para falar com Deus. É por isso que Deus mudou, e Deus também vai mudar a tua história. Se você conseguir fechar os olhos nessa presença, Senhor, a tua igreja está orando, Pai, um propósito de 21 dias, Deus. Eu sei que o Senhor já respondeu oração, porque eles são fiéis para reivindicar aquilo que eles precisam. E eu creio, Pai, que durante esse período que nós estamos orando aqui, muitas coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, mudos já começaram a falar, surdos vão ouvir, porque Deus está levantando uma geração cheia do Espírito Santo de Deus para mudar. Feche os olhos, feche os olhos, fala assim, Senhor, eu preciso ser fiel. Fala, Senhor, eu preciso ser leal. Fala, Senhor, eu preciso ser sincero. São as 3 chaves que te dá legalidade
para você reivindicar no reino espiritual, ao ponto do próprio Deus mudar o decreto que Ele mesmo decretou. Agora é só praticar, e você vai ver o que Deus vai fazer. Levanta a mão. Espírito Santo, eu sei que o Senhor passeia no nosso meio, e há uma unção de Deus aqui, uma graça de Deus renovadora, assim como Davi orou, também dizendo: lembra-te, Senhor, que eu fiz o que era errado. Davi, nessa oração do Salmo 51, pastor Jário, se sentiu com os ossos quebrados. Osso na Bíblia fala de estrutura. Davi estava com a estrutura balançada, mas ele tinha autoridade para reivindicar o arrependimento. Mudou o decreto de Deus. Então, 4 chaves eu entreguei aqui hoje: fidelidade, lealdade, sinceridade e arrependimento. É o que vai mudar o seu cenário. Eu profetizo no nome de Jesus que esse cenário vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Posso levar essa água, pastor?